gente vai falar sobre esperança. Tem uma frase de um filósofo do 7º século antes de Jesus, Tales de Mileto, que era um filósofo ali da região da Turquia, era uma região grega, né? Mas é ali onde fica a Turquia hoje, da cidade de Mileto. E a frase do Tales de Mileto é essa aqui, ó. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm ainda a possuem. Vou falar de novo a frase. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aquele que nada mais tem ainda a possuem. Isso é uma frase de Tales de Mileto dizendo que esperança é um bem comum. Todos nós temos. Né? Mesmo aqueles que não têm mais nada na vida ainda têm pelo menos a esperança. Era um pensamento de certa forma positivo de Tales em relação à vida, né? Mas e quando a gente chega numa situação que aparentemente nem a esperança é algo comum? A gente teve muitas situações na nossa história, né, em que a esperança não era algo comum, deixou de ser comum. E a gente tem vivido hoje um tempo em que talvez aí os nossos avós passaram por isso em tempos de guerra, em tempos mais difíceis, mas a minha geração tem passado hoje através dessa pandemia, que nem é das piores que já aconteceu na nossa história, mas tem passado um tempo de muita dificuldade, junto com muitas situações sociais e guerras e injustiças que nós temos batalhado aí para que não aconteçam mais, às vezes de forma até exagerada, mas há um sentimento aí de angústia em relação a isso. Mas a nossa geração, a nossa história hoje tem passado por um tempo em que a esperança não é algo comum. Infelizmente, o pensamento positivo, né, o otimismo de Tales de Mileto, há 2.700 anos atrás, não pode mais ser aplicado hoje, porque hoje a esperança não é algo comum. Nós temos, quem acompanha aí notícias, estatísticas, né, fica desesperado. Ou está ouvindo pessoas diminuindo o problema, falando, não, isso aí nem é tudo isso, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que há um problema real. Ou tem ido ao extremo de aumentar tanto o problema que causa mais e mais desespero, né? Sim, há um problema real, eu não estou diminuindo nada disso, eu só estou falando dos extremos, né? Ou alguém passa o pano, como a gente usa a expressão. Não, não é tudo isso, é só uma gripezinha, a gente já ouviu isso, de diversas bocas diferentes, em diversas expressões diferentes. Ou alguns falando, não, é o fim do mundo, temos que intervir, temos que interditar, temos que... os dois extremos são ruins, porque eles não falam de uma realidade que acontece, que é real, né? Sim, nós, além da mídia, além do que estão falando na internet, nos sites, no grupo de WhatsApp, nos jornais, tudo, além disso, há uma realidade em que esse novo normal, essa pandemia, né, essa crise por essa pandemia, isso tem impactado nossas vidas, tem tirado a nossa esperança. Às vezes por conta da falta de emprego, isso aí causa falta de sustento para nossa casa. Às vezes por conta da falta de saúde, né? Tanto por conta da questão, por conta do Covid mesmo, mas por conta de outras doenças que acarretam estresse, ansiedade, depressão, outras situações aí que são prejudiciais para a gente nesse contexto. E também por conta da perda mesmo de amigos e familiares, né? Essa semana, nossa irmã querida, nossa família aí, da André, do Bel, das meninas, tudo, do Alan, perderam um parente, o José, né? Que a gente já vinha orando há tanto tempo, há um mês já pelo menos, orando todos os domingos pela saúde dele, estava internado, a esposa e a filha também tiveram Covid, e a gente orando pela recuperação dele, agora o José está na UTI, Deus... por favor, faz a sua vontade, nós clamamos por cura, e aí chega essa dor para essa família, e eu sei que muitos ali, nessa situação, olhando para tudo isso, perderam a esperança.
como nós perdemos quando perdemos alguém muito importante na nossa vida. Então, contrário ao pensamento do Tales de Mileto, onde está a esperança, se ela é comum a todos nós, né? O ditado diz que a esperança é a última que morre, é a que morre por último. Mas eu queria falar para vocês uma coisa, que quando eu falo desesperador, ele não é esperançoso. Sabe por quê? Porque ele diz que no final tudo vai acabar. Vai acabar a esperança até. Ela não vai persistir, ela não vai resistir. Uma hora ela vai acabar também. E isso é desesperador. Se eu não tenho esperança, para onde eu vou? O que eu faço com isso? E eu quero então compartilhar com vocês uma coisa que eu creio e tem pegado fogo no meu coração. Através do Evangelho, através de Jesus Cristo, Deus nos dá uma esperança baseada em quem Ele é. E por isso, é uma esperança que não tem fim, porque não é fundamentada em coisas ou pessoas, não é fundamentada nas situações, é fundamentada num Deus eterno. E é nessa esperança que a gente tem que colocar a nossa vida. E aí, baseado nisso, baseado nessa esperança, que nós conhecemos pela palavra de Deus, nós temos uma esperança que não morre no final. Que não chega lá no final e acaba. Porque isso é desesperador, não é esperançoso. Saber que a esperança é a última que morre não é bom. Porque ela vai morrer nessa frase. Não. A esperança que nós temos em Deus é eterna. E a gente vai ver isso através do estudo, do entendimento disso em dois trechos da palavra. O primeiro deles eu quero que você abra no Salmo 33. Eu não vou estudar e expor versículo por versículo, é um salmo muito rico, mas num panorama geral desse salmo, a gente vai conseguir entender onde está baseada a esperança do salmista aqui e por que ele tem esperança. Qual é o motivo da esperança dele. Então abre aí comigo no Salmo 33, eu vou esperar você abrir. Salmo 33. Vamos lá. Para nossa esperança não acabar, ela precisa estar fundamentada, baseada em algo que não acabe, que ela vai ser eterna. Se eu coloco a minha esperança, se eu sustentar uma mesa com um pouco de palha, a mesa vai cair, porque palha ela vai esmorecer, vai acabar, vai se... Mas se eu coloco uma pedra, uma rocha embaixo de uma mesa, a pedra vai ficar lá por muitos e muitos séculos. Né? Ela vai sustentar a mesa o quanto eu precisar. É a mesma coisa em relação à nossa esperança. Né? A gente precisa direcionar, então, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para algo que nos dê esperança que não acabe. Né? E isso tem que ser o combustível da nossa esperança. Então, a gente precisa exercitar algo que eu vou falar para você agora, que é a nossa adoração. Adoração é colocar aquilo que é mais importante como mais importante. Né? A gente faz isso com coisas erradas, com dinheiro, com saúde, com várias coisas, e a gente precisa colocar então o que é mais importante no lugar devido. E o mais importante é Deus. Só que para isso acontecer, você precisa exercitar. Muitas vezes eu não sei aqui quem aprendeu já a andar de bicicleta, mas alguns, quando eram criança, aprenderam a andar de bicicleta numa bicicleta que tinha uma roda adicional, né, a famosa rodinha, que te dava o equilíbrio necessário para você continuar andando, né, para que você não caísse com a sua bicicleta. Então isso ia te ensinando a ter equilíbrio. Então ficava ali como se fosse uma muleta, né, um acessório para te ajudar. Então, a gente precisa tirar esses acessórios e exercitarmos a nossa vida para que a gente direcione o nosso coração para Deus, porque Ele tem que ser a fonte da nossa esperança. Então, no Salmo 33, o salmista já começa direcionando o nosso coração para Deus, falando assim, ó, vocês têm que mudar a perspectiva de vocês. Vocês têm que apontar a sua vida para Deus. E olha como é que ele começa já. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor
com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com a habilidade ao aclamá-lo. Então ele está falando, ó, louvem, adorem a Deus, se esforcem para isso, direcionem seus corações para Deus, seus corações para Deus. E qual que é o motivo disso? E agora a gente vai desenvolver o salmo inteiro em cima do motivo, porque há uma motivação pelo que adorar a Deus. E a gente vai ver a esperança no meio disso aí. Primeiro, dos versículos 4 e 5, o salmista nos direciona a louvar a Deus, a adorar a Deus, a basear nossa vida nele por causa do caráter de Deus. Porque ele é um Deus íntegro, fiel. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, aqui é a palavra que sai da sua boca, tá? E ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Primeiro motivo de adorarmos a Deus, de colocar a nossa vida nele, é porque ele é íntegro. O caráter dele é um Deus fiel, é um Deus íntegro, completo, bom. É um Deus perfeito. Esse é o primeiro motivo. É a base onde a gente deve colocar a nossa vida. Segundo aspecto aí de Deus, ele vai falar do poder de Deus. Primeiro ele falou do caráter, agora ele vai falar do poder, do que ele pode fazer. E olha o que ele fala aqui nos versículos 6 até o 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por quê? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Nossa adoração, nossa vida está baseada num Deus que é íntegro, que é perfeito e que tem poder para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso. Tendo poder, ele é soberano, ele controla tudo, ele guia a história. Então, nos versículos 10 até o 12, ele vai falar da soberania de Deus, como ele é soberano. E olha o que ele faz. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deus controla a história. Então, como é feliz aquele povo que tem o seu destino nas mãos desse Senhor. Porque ele tem um caráter perfeito, íntegro, fiel, amoroso, bondoso. Ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele quiser fazer. E ele está na regência, guiando tudo. Então, esses três aspectos são fundamentais para você colocar sua esperança. É nisso que deve estar a nossa esperança, a nossa vida. Olha aqui dos versículos 13 ao 15. Além de tudo isso, Deus se interessa por nós. Olha o que diz aqui, ó. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Aqui fala, quando fala Deus olha do seu trono, observa, não é apenas um velhinho de barba branca sentado num trono no céu, olhando para o que está acontecendo sem participar. A questão de olhar aqui e observar é de inspecionar, é de cuidar, é de tratar. Deus é um Deus perfeito, todo-poderoso, soberano, que se envolve com a história da sua criação para cuidar, para sustentar, para providenciar, para que ela continue acontecendo. E Deus faz isso. Essa é a base da nossa esperança. Olha o que a gente vê aqui, ó, nos versículos 16 ao 19. Além de tudo isso, além de se interessar, ele cuida. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. O Senhor, que é perfeito, que é todo-poderoso, que é soberano, que tem atenção e interesse pelas nossas vidas, ainda cuida de nós.
o poder, o cavalo, a guerra, o dinheiro, nada disso pode nos sustentar. Só quem pode nos sustentar, quem pode nos proteger, é o Senhor. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, ele pode nos livrar da morte e garantir vida, mesmo em tempos de fome. E além de tudo isso, tem o amor de Deus, e aí a gente vai para o que a gente chama aqui do Evangelho, né? A máxima expressão do amor de Deus. Nos versículos 20 até o 22, até o final aí do Salmo. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. Esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Quando o salmista escreveu esse salmo, ele ainda não tinha toda a perspectiva da obra de redenção de Deus. Ele ali estava talvez preocupado, talvez consciente da proteção de Deus sobre todos os aspectos da sua vida. E aí a salvação ali seria talvez a proteção física, né? O cuidado de Deus com o seu coração, com a sua vida. Mas agora, a gente pode, através do panorama todo da história da redenção de Deus, a gente pode entender um pouco mais profundamente esse amor. Todos esses aspectos de Deus, né? O seu caráter, o seu poder, a sua soberania, o seu cuidado, a sua atenção, o seu interesse, o seu amor, todos eles são expressos em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Um aspecto muito maior do que só o cuidado físico que o Senhor nos propõe, e é por isso que também deve estar nossa esperança em Deus, é a obra de Jesus por nós. A obra de Jesus expande essa vida verdadeira para uma satisfação, para um poder, uma tranquilidade terreno. A obra de Cristo expande isso para a eternidade. E olha como a gente pode entender isso. A máxima expressão do amor de Deus, que concentra, né, que expressa tudo isso que a gente viu, seu caráter, a sua soberania, a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor, o seu poder, tudo isso é expresso na obra que Deus faz através de Jesus. O salmista aqui, ele fala, por quem Deus é. E aí agora a gente pode ver através de Jesus quem Deus é e o que ele faz para proporcionar para a gente essa esperança. Como o salmista diz aqui, no versículo 18, mas o Senhor protege aqueles que o temem, os que firmam a esperança no seu amor. Como que a gente pode entender o grau máximo desse amor? Vai comigo lá para Romanos capítulo 5. Quem me conhece aí sabe que Romanos é o meu livro preferido da Bíblia. E tem 5 versículos aqui que vão nos ajudar a entender como, firmados em em tudo que Deus é, a gente pode passar pelas dificuldades do nosso novo normal e ainda ter esperança no Senhor. E Jesus é a chave para isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que o texto diz aqui, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos. Você pode substituir essa palavra por regozijamos, nos alegramos, tá? E nos alegramos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha que trecho maravilhoso. Vamos tentar entender um pouquinho aqui desses versos aqui, com alguns detalhes apenas, porque o texto é muito claro, mas vamos tentar entender aqui o que Paulo está querendo nos dizer aqui. Tendo sido, pois, justificados, o que é justificado? Você viu que lá no texto de Salmos, ele fala para aqueles que
firmam a esperança no seu amor, versículo 18. Aqueles que o temem, né? Aí ele vai usar a terceira pessoa aqui, a terceira pessoa não, a primeira pessoa do plural para falar de nós, né? Da nossa esperança. Então ele está se colocando no meio do grupo daqueles que são cuidados, daqueles que são povo de Deus, daqueles que são dele. Quando Paulo fala aqui, tendo sido pois justificados, o justificado aqui é quando Deus nos olha através de Jesus, quando aceitamos pela fé que Jesus é o nosso Salvador, que nos resgata da morte e nos leva para perto de Deus. Então, justificados aqui quer dizer tornados justos, essa é a posição que nós temos. Como justos, como puros, através de Jesus, nós podemos ter relação com Deus e podemos ser chamados filhos de Deus. Então, quando ele fala justificados aqui, ele está falando de como nós somos integrados na família de Deus como filho deles, como justos, como aqueles que foram declarados justos através da paga de uma pena. E a pena é a morte de Cristo. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós somos justificados pela fé apenas em Cristo, não é por alguma coisa que nós fazemos. Ninguém aqui vai entrar no céu porque foi bonzinho. Não vai dar para você chegar lá no céu com a listinha falando assim, olha aqui, não sei quem vai estar na portaria do céu, mas vai ter alguém na portaria. Olha aqui, ó, eu fiz isso aqui, ó, eu dei esmola um dia, eu levei cesta básica na igreja, eu dei meu dízimo lá, minha oferta, eu cantei, eu fui bonzinho, eu obedeci meu pai e minha mãe. Ninguém vai entrar no céu por causa disso. Porque nessa régua aí, todo mundo está lá embaixo, todo mundo é culpado. Não dá para medir bondade. Porque no resto, no final, né, a Bíblia fala porque todos são pecadores, todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. São destituídos da graça de Deus. Então, nessa régua aí, todo mundo ia repetir de ano. Mas através da obra de Cristo, aqueles que têm fé, colocam sua fé em Jesus, esses sim são justificados. Então ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, temos tranquilidade, estamos conectados com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um pouquinho aí, né? A gente vai ver a conexão desse trecho, no versículo 8, com o que a gente viu do amor lá em Salmos, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Como que é a máxima expressão desse amor? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Então, essa obra, né, por nosso Jesus Cristo, no versículo 1 ainda, por meio de quem? O que a gente conquista através de Jesus, através da nossa convicção? Obtivemos acesso a Deus, né, pela fé, a esta graça a qual agora estamos firmes. Toda essa bondade de Deus, esse caráter de Deus amoroso, íntegro, santo, todo esse poder, toda essa soberania, todo esse cuidado, toda essa atenção de Deus, todo o seu amor, que, é claro, Deus transborda disso numa graça comum para toda a criação, mas nós que estamos em Jesus, de uma forma completa, especial, temos acesso a tudo isso. Através de Jesus. Jesus é a ponte. É como se Deus estivesse do outro lado, né? Até tem uma ilustração que a gente usa para o evangelismo, né? A ponte. É como se Deus estivesse do outro lado de um abismo. E a gente podia ver e até receber um pouquinho daquilo que ele é, da sua glória sendo refletida lá, mas nós não tínhamos acesso a isso por causa do nosso pecado. E Jesus, então, é a ponte que nos leva até Deus. Jesus é a ponte que nos leva e nos coloca para sermos inundados, transbordados de toda a esperança, baseado em quem Deus é. Porque a gente só pode desfrutar de tudo isso através de Jesus. Por meio da fé na obra de Cristo, nós podemos desfrutar dessa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos, nos alegramos, estamos cheios de regozijo na esperança dessa glória de Deus, de estarmos ali
desfrutando presentes, podendo desfrutar hoje já a nossa posição, mas na glória futura estarmos inundados de forma perfeita dessa glória de Deus, que é tudo aquilo que a gente viu em Salmos, né? Sua soberania, sua perfeição, seu caráter ali perfeito, seu amor, seu cuidado, sua atenção, seu poder, tudo isso de forma, a gente pode provar isso aí de forma perfeita. E a gente tem esperança que através de Cristo isso vai se completar em nós. Já começou a acontecer. Hoje a gente já desfruta disso. Em Romanos 8 diz que hoje nós vivemos as primícias disso, mas a gente vai poder desfrutar disso de forma perfeita. E é isso, é aí que está posta a nossa esperança. Já no hoje, mas no ainda não. A gente já desfruta disso hoje, mas ainda não de forma completa, e é o anseio, o desejo por isso completo que nos dá esperança hoje. Mas isso parece muito teórico, né? E aí Paulo, então, continua falando aqui, ó, não só isso, no versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos regozijamos, nos alegramos, porque a vida aqui, gente, não é perfeita, não tem como fugir dos problemas. Mas Paulo fala, além da convicção, da fé, da esperança que nós temos por saber quem Deus é e o que ele vai fazer, nós também podemos ter a nossa esperança baseada numa alegria que é desenvolvida no meio das tribulações. E como é que isso pode acontecer? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando nós somos atingidos pela dor, pela dificuldade, nós nos calejamos. Né? Perseverança é você continuar, mesmo que as coisas não estejam a seu favor. E para pensar, reflete na sua vida aqui. Quantas vezes você passou por dificuldades muito grandes, talvez para você imensas, em que você foi ali, persistiu, resistiu. Eu vou continuar, eu vou confiar, eu vou ser íntegro, eu não vou ceder, eu vou continuar com a minha posição, porque eu quero fazer do jeito certo. E você passou por essa tribulação, por essa dificuldade, lá na frente você bateu a poeira e falou assim, agora eu sou uma pessoa melhor, agora eu sou uma pessoa que amadureceu, agora eu sou uma pessoa que cresceu, agora eu sou uma pessoa que foi aprovada. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. A tribulação, ela produz perseverança, e essa perseverança produz um caráter aprovado, produz maturidade. E esse caráter aprovado produz esperança. Eu quero ilustrar isso aqui com uma coisa que eu estava lendo esses dias, e é muito legal. Eu estava lendo de novo as Crônicas de Nárnia. Eu preguei esses dias e usei até um trecho do livro, mas eu estava lendo de novo, e até no primeiro filme tem esse diálogo, né, da Lúcia com Aslan, e a Lúcia, eles estavam passando por diversas dificuldades e estavam na esperança de ver Aslan de novo. Eles estavam ali ansiosos, ai, tá ruim a vida, tá dando só problema, cadê o Aslan que não aparece aqui? E quando a Lúcia, que é a mais nova, né, a pequenininha, encontra Aslan, ela olha para ele e fala assim, nossa, Aslan, como você cresceu, como você tá maior. Aí ele fala assim, Lúcia, quanto mais você cresce, você também cresceu, e quanto mais você cresce, quanto mais você amadurece, eu me pareço maior para você. A analogia Aslan na mitologia das Crônicas de Nárnia é Jesus, né? O que o C.S. Lewis talvez tivesse a intenção de dizer, e é dessa forma que eu interpreto, é que quanto mais nós passamos pelas provações, pelas dificuldades, e mais nós amadurecemos, nós vamos ganhando uma perspectiva do todo tão diferente, tão mais madura, que Deus fica maior, mais importante, mais poderoso, a gente consegue perceber mais Deus como a gente não percebia antes. E é isso que Paulo está falando aqui. Não só pelo que eu sei que Deus é, e a gente viu em Salmos, mas pelo que eu aprendo e percebo de Deus, pelo que ele faz na minha vida. Porque a tribulação produz perseverança, essa perseverança vai me moldando, vai me fazendo uma pessoa melhor, e essa pessoa melhor tem mais discernimento, mais capacidade de perceber Deus e quem ele é, e ali basear sua esperança. A Lúcia estava numa situação de que nós precisamos do Aslan. Se a gente não vê-lo, se a gente não encontrá-lo,
a gente não vai conseguir ter solução para os nossos problemas. Ela estava amadurecendo ao ponto de perceber mais quem Aslan era, a importância dele para a vida dela. E é isso que deve acontecer no nosso coração. E aí, no versículo 5, Paulo diz, e a esperança não nos decepciona. Eu quero voltar para o ditado, a esperança é a última que morre. Essa esperança aqui na sua Bíblia deve até estar com letra maiúscula, essa palavra esperança. Na minha Bíblia, ela está, a esperança, ela não nos decepciona. Não é a última que morre, mas é essa esperança aqui. Essa esperança baseada em quem Deus é, em quem Jesus, na obra de Deus através de Cristo, naquilo que Deus fez, no poder de Deus, na soberania dele. Essa esperança aqui não é a última que morre. Essa esperança é eterna. Ela é fundamentada num Deus que é eterno e perfeito, que é amoroso, que é poderoso, que cuida de nós, que se interessa por nós, que é soberano na sua história, que ele guia a história, que ele rege a história. Essa esperança não é a última que morre. A esperança é a última que morre, é aquela que é baseada em coisas e pessoas. A esperança baseada em Deus, ela não nos decepciona, ela não nos desespera. Quando a gente chega lá no final, ela continua, ela persiste, ela nos enche, ela nos preenche. É nela que nós nos alegramos, na glória futura, na obra de Deus, no que ele faz hoje, no que ele vai terminar falando. E olha como ele termina. Ela não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Essa é a esperança. Abre comigo em Efésios 3, versículo 14. Essa é uma oração que eu quero fazer por você e eu quero que você ouça essa oração e através dessa oração, desse texto, você entenda e perceba o amor de Deus por você. Olha o que Paulo diz aqui. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Eu posso usar riquezas aqui para o que a gente viu. Caráter de Deus, seu poder, sua soberania, seu amor, seu cuidado, sua atenção. A gente pode usar isso aqui, não tem nenhum problema a gente traduzir riquezas por tudo aquilo que a gente leu, tá? Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Ora, a gente viu lá em Romanos 5, né? Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, a gente está falando da mesma coisa aqui. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, através da fé, Jesus faça morada em nosso coração e nos dê acesso a tudo isso que Deus tem para nós. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, nosso fundamento nesse amor de Deus, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, quer dizer, mais discernimento, mais entendimento para tudo isso. E conhecer o amor de Cristo, esse amor que nos dá esperança, que está fundamentado na nossa esperança, que excede todo entendimento. Porque quando a gente para pensar, esse amor que eu estou falando, que a gente está vendo na palavra aqui, ele excede as circunstâncias. Está todo mundo desesperado, mas eu estou com esperança no amor de Deus. Esse amor excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vocês estejam satisfeitos, vocês possam se regozijar, se alegrar, se gloriar na glória de Deus. Olha aqui como essa oração é profunda, ela expande o versículo 5, né, do capítulo 5 de Romanos, né? Ela mostra o que é isso, o que é
o derramar de Deus, essa percepção, esse sentimento de quem Deus é, essa compreensão do tamanho de Deus e de como a nossa esperança está baseada num Deus que é infinito, que é poderoso, que é soberano, que tem todo o poder, tem todo o amor por nós através de Cristo. Esse amadurecer, tanto da questão da convicção quanto da vivência, nos ajuda a compreender a razão da nossa esperança e a razão da nossa esperança. A nossa nova esperança, que não é nova, porque está aí desde quando Deus tem trabalhado na redenção da sua história, mas pode ser nova para você hoje porque você não conhecia essa razão dessa esperança. A razão da nossa esperança é o nosso Deus e a obra que ele fez através de Jesus Cristo. Qual que é a conclusão que a gente chega com isso aqui? Isso é muito prático. Quando te perguntarem a razão da sua esperança, no meio do nosso novo normal, e eu espero que você reflita isso com a sua vida, seu dia a dia, quando alguém vier falar com você, ai, tá difícil as coisas, você fala, tá difícil mesmo, mas a minha esperança está em Jesus. Quando alguém perguntar a razão da sua esperança, da sua alegria, da sua paz no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você vai poder dizer, porque eu sei quem é o meu Deus. Pelo seu caráter, porque ele é fiel, ele é íntegro, ele é perfeito. Pelo seu poder, porque ele sustenta tudo. Pela sua soberania, porque nada escapa do seu governo. Pela sua atenção, porque ele observa, ele cuida, ele se interessa, ele julga, ele está envolvido na história. Pelo seu cuidado, ele provê, ele cuida, ele protege, ele alimenta. E pelo seu amor, que resume tudo isso em Jesus, onde a gente vê a máxima expressão do coração de Deus por nós. Eu me alegro nessa esperança, eu me alegro na esperança que está fundamentada nesse Deus. Então, quando alguém vier perguntar para mim, qual é a razão da sua esperança? Eu posso dizer, vem cá, deixa eu te explicar. Eu conheci um Deus, através de Jesus, que me sustenta, que cuida de mim, que não importa as circunstâncias, ele é eterno, ele é fiel, ele é íntegro, ele é constante, eu posso basear a minha vida nele. Nele, a minha esperança não é a última que morre, porque ela nunca morre. Porque ele é a razão da minha esperança. Nossa esperança está em Deus e temos acesso a ela através de Jesus. Somente por Jesus nós temos acesso a essa esperança através do amor de Deus demonstrado por Jesus na cruz. Isso é o que importa. A nossa nova esperança, ou o renovo da nossa esperança, deve ser baseado em Jesus. Se antes da pandemia você estava tranquilo e agora você ficou desesperado, o renovo da sua esperança deve ser baseado em Deus e na obra que ele faz através de Cristo. Porque aí você vai ter uma esperança que pode vir outra pandemia, pode vir uma guerra, pode vir outro momento de dificuldade. Não importa, minha esperança está em Deus. E nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor fundamentados, baseados nessa esperança. Se você for comigo lá para 1 aos Coríntios, capítulo 11, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, olha o que Paulo diz aqui, quando ele estava falando sobre a ceia do Senhor. E olha que interessante. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, Jesus já está falando da obra dele aqui. E que a gente devia falar isso em memória, para trazer a esperança dessa obra dele em favor de nós. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A gente anuncia dois fatos importantes, a morte de Cristo, que nos deu a redenção, a salvação, o acesso a Deus, que nos tornou justos e que nos tornou povo de Deus e assim podendo desfrutar do seu amor, da sua graça, de tudo que a gente falou aqui, e de que Jesus vai voltar num futuro e vai terminar essa obra de uma forma perfeita.
E é nisso que está baseada a nossa esperança. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Então você já deve ter se preparado aí, né, com um suco, que pode ser qualquer suco, gente, qualquer. Não tem obrigação de ser um suco de uva. A gente tem a preferência do suco de uva, porque ele é um símbolo mais próximo do que Jesus usou na ceia, na Santa Ceia. Então é por isso, mas se você não tiver um suco de uva, tudo bem, pode fazer com um copo com água, não tem problema. A questão aqui é o que isso significa, é o símbolo, é a imagem que isso traz na sua mente. E um pedaço de pão, bolacha, qualquer outra coisa que você tiver aí, para você poder lembrar de um pedaço do corpo de Cristo como símbolo para você, como esse ritual que nos traz à memória essa esperança. Então, você está preparado aqui? Eu vou pedir para o pessoal pegar aqui os itens para eles. Então, acompanha comigo. Esse ritual, ele deve trazer para sua memória a obra de Cristo e preencher seu coração de esperança. Não serve, isso aqui não é mágico, tá? Esse pedaço de pão é um pedaço de pão comum. Ele não é mágico, ele não tem nada nele de mágico. Quando ele entrar na minha boca, ele não vai ser transformado em alguma coisa mágica também, mística. Ele vai continuar sendo um pedaço de pão. Mas a imagem dele deve trazer à minha mente a esperança que eu tenho em Cristo, através da obra dele, que eu tenho acesso a Deus. Então, o que Paulo diz aqui, né? No versículo 24 de 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então vamos comer o pão na memória do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Obrigado, meu Deus, obrigado por isso. E aí, então, continuando naquela mesma noite, Jesus pegou o cálice e disse aqui, ó, isso simboliza o meu sangue, que é dado em favor de vocês, para que vocês tenham uma nova aliança com Deus e tenham acesso para Ele. Então, toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, com esse vinho, né, com esse suco, com esse símbolo do meu sangue, vocês vão fazer isso em memória de mim, esperando, com esperança, para minha volta. Então, vamos beber. Oremos. Meu querido Deus, meu amado Pai, poderoso, soberano, perfeito, fiel, que olha por nós, que se interessa por nós, que cuida e que demonstrou seu amor de uma forma completa na cruz. Pai, nós oramos porque confiamos no Senhor. E queremos aprender, Deus, a basear nossa esperança no Senhor, Pai. Não nas coisas do mundo, não nas coisas que acabam, mas no Senhor. Porque no meio da tribulação, no meio da dificuldade, nós vamos aprender a olhar e discernir, entender mais e mais o tamanho do nosso Deus e confiar mais e mais no Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, porque no meio do desespero a gente esquece disso. Nos ajuda a colocar nossa vida, nossa fé, nosso coração no Senhor, apontar nosso coração, nossa adoração para o Senhor como uma coisa mais importante, tirar a idolatria da nossa vida das coisas, colocar o Senhor no seu devido lugar e basear a nossa esperança no Senhor. Deus, renova a nossa esperança, Deus, apontando nosso coração para o Senhor através do Santo Espírito. Obrigado pela obra de Cristo na cruz. Nós agradecemos, Deus, e colocamos os nossos corações, nossa esperança nisso, aguardando, Deus, ansiosos pela volta de Jesus, onde o Senhor vai cumprir, vai definitivamente, de forma completa, fazer a sua obra em nós, Deus. Nós confiamos nisso, nós somos gratos e pedimos, Deus, por favor, renova a nossa esperança através do Santo Espírito, na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos dá acesso ao Senhor e a tudo que precisamos para ter nossa esperança de forma eterna, Pai.
Não aquela esperança que morre, mas a esperança que nunca acaba, porque está fundamentada num Deus eterno. Muito obrigado pela obra, pelo corpo e pelo sangue de Cristo dado na cruz por nós. E almejamos, esperamos ansiosamente pela volta de Jesus, para que possamos desfrutar dessa obra de forma perfeita. Já desfrutamos hoje, e já somos gratos por isso, mas estamos ansiosos para ver isso de uma forma perfeita e completa. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.